Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tchau. Ai, que bonitinha. Gente, vamos lá. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Já está. Bom, eu quero conversar, antes de começar o conteúdo, quero conversar um assunto com vocês. Olha, vocês estão me dando trabalho. Isso que vocês estão. A Pro explica tudo em sala. Quando eu saio da sala aqui, as perguntas começam no WhatsApp. Pessoal, eu não ligo que vocês me perguntem, mas o que acabou de ser dito em sala, vocês têm que prestar atenção. Porque assim, ó, às vezes você pensa, mas eu mandei uma pergunta. Não é só um, são vários que fazem a mesma pergunta. Então, eu gostaria que vocês tirassem as dúvidas em sala e quando não tiver jeito, vocês perguntam, porque a Pro está respondendo até no final de semana várias mensagens de perguntas assim, ó, professora, eu não encontrei, o que era mesmo a tarefa de casa? Gente, não tem opções. Vocês já possuem o WhatsApp, vocês já possuem outros modos de acesso, vocês já têm o e-mail, mas tentem anotar o que é dado em sala, porque nem sempre eu consigo responder a todos. Eu não ligo de responder, desde que seja algo que vocês não viram ou você não participou. Eu estou tentando deixar tudo certinho para vocês. Tudo direitinho, todas as informações, para vocês não ficarem perdidos. Mas tem muita gente fazendo perguntas. Pro, qual é mesmo a tarefa? Não, né, gente? Vocês devem anotar tudo que está sendo dito em sala, certo? Ó, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, ó. Tem um aluno falando, Pro, só um minutinho, Helena. Pro, atividade de taxonomia para o dia 18? Gente, isso foi dito em sala, está na atividade. É isso que a Pro está falando, entendeu? Não é falta de vontade de ajudá-los em nenhum momento. Mas o problema é que as perguntas, elas estão sendo as mesmas o tempo todo. Está faltando comunicação entre vocês. Está faltando comunicação e, ó, foco. Às vezes eu tô falando, parece que eu tô falando igual o gatinho do Whiskas, assim, ó, blá, 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 blá. Parece que ouve assim. Entendeu? Então, é para o dia 18. Eu já dei baixa. Eu já dei baixa nas atividades que eu recebi. Pessoal, essas atividades, Helena, você já fala, eu só quero que vocês prestem atenção. Eu estou vendo... Aonde? Gente, eu estou vendo muitos erros nas atividades que eu já recebi. Primeiro, vocês já aprenderam como se escreve um nome científico. Vocês enviaram, estou falando vocês porque eu não vou citar nomes, eu estou falando dos alunos que já enviaram. Enviaram com o nome científico errado. Sem o itálico. Nome sem maiúsculo, sem minúsculo, ó, de qualquer jeito. Não tem condições, pessoal. Aí, eu vou fazer a correção em sala. É uma tarefa de casa? É uma tarefa de casa. Mas vocês devem prestar atenção. Vocês fizeram, o pessoal que mandou tudo bagunçado. Escrito errado. Subespécie, subgênero, eu quero que vocês pesquisem melhor isso. Certo? E o nome científico eu vou descontar, porque nós ficamos aí vendo um bom tempo como escrever um nome científico, certo? Não está do modo correto. E como eu estou falando geral, é porque a maioria que me enviou o nome científico está enviado errado, certo? Então, assim, ó, vocês podem arrumar. Agora, o que eu estou tentando fazer? Quando eu mando para vocês a resposta assim, ó, ok, recebido, eu não quero dizer assim, ó, ok, está tudo correto. Não, eu só estou te avisando que eu recebi o e-mail. Eu estou corrigindo aos poucos. Então, não pense assim, a professora falou, ok, recebido, está tudo certo. Não. Hoje, um pouquinho de tempo que eu tive entre uma aula e outra, eu fui corrigindo. E outra coisa, gente, quando eu pedir desenho, o desenho é você que vai fazer, não é para copiar e colar do Google. Não é isso o desenho. Vocês já conhecem o modo que eu trabalho com vocês, desde o ano passado. Eu não quero uma imagem colada. Qual foi o intuito disso? Não é isso que a Pro pediu, entendeu? Quando eu peço desenhe, é para você desenhar e não copiar e colar Ctrl+C, Ctrl+V. Isso para mim não vale nada. E eu mandei isso para o aluno. Pro hoje eu não vou poder te responder porque o meu pai está tendo... Não tem problema, não tem problema. Se você não pode falar, você vai colocando aqui. Mantenha o chat sempre com informações importantes. Sem bater papo no chat,
para eu conseguir ajudar o aluno que está colocando aqui, porque não tem áudio, porque não pode falar, certo? Você é a única, a gente só pode falar com você ou com a Marisa. Helena, fala de novo, meu querido, não ouvi. O chat está bloqueado, então não tem como a gente conversar, só dá para falar com você e com a Ah, Marisa. é que eu entrei depois, elas já deixaram bloqueado, isso é ótimo, tá bom, Helena, obrigada, viu? Pessoal, então, é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu estou à disposição. Precisou mandar e-mail? Não tem problema. Precisou falar comigo? Não tem problema. Só que eu quero que vocês entendam que tudo que está sendo falado em sala, anotem. Eu acabo de passar, pessoal, a lição de casa é página 1000. Daqui a pouquinho, professora, qual é a página? Não tem condições, assim não dá. Certo? Então, são vários alunos para a gente responder. Aí o aluno perguntou no chat. É para mandar atividade no e-mail? Sim, é para mandar. O que eu estou fazendo? Eu estou considerando como tarefa e estou fazendo igual eu faço em sala, pessoal. A correção mesmo é correção em aula. Eu estou dando aquela olhada, ver se você preencheu as espécies, toda a taxonomia. Só que não tem jeito quando você manda um nome científico errado. O nome científico, você bate o olho e ele já está ali. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula, itálico, grifado, ininterrupto. Então, assim, não tem como não ver que está errado, certinho? Façam com capricho, façam bonitinho, porque isso tudo vale nota. Tá bom, pessoal? Então, assim, consegui esclarecer a todos? Helena, você queria tirar uma dúvida? Não, Pro, já foi. Ô, Pro. Oi. Oi, Gustavo. Oi. Você que está falando? Aham. Eu não entendi porque o meu foi errado lá do macaco prego que eu coloquei. Eu nem sei se é o seu, você entendeu? Não é isso. Eu estou falando geral. Não, é que você me mandou mesmo no e-mail, você me retornou lá e então, que eu nem sabia que era o seu, viu? E o nome científico. Olha, você tem que olhar o seguinte, quais são as características de um nome científico? Primeiro, ele tem que ser binomial. Então, você tem que colocar 2 nomes. Quando você colocar os 2 nomes, o primeiro nome que indica gênero, ele tem que estar escrito em letra com a primeira letra maiúscula. O segundo nome que indica espécie, ele começa com letra minúscula. Depois, se você escreveu à mão, você tem que colocar um grifado sem interrupção embaixo do nome. Se você digitou, você tem que colocar ele em itálico. Então, essas são as características de um nome científico. Certinho? Eu coloquei os 2 em itálico. Você colocou a letra maiúscula e minúscula? Sim. Binomial? O que é isso de binomial? Quando você colocou os 2 nomes juntos ou você colocou gênero em cima e espécie embaixo? Eu botei... Calma aí, Pro. Calma aí. Eu me perdi. Você olha aí, porque aí eu olho lá e te mando qual é o erro, agora que você não está conseguindo falar. Ou você olha aí e me fala, tá bom? Pessoal, podemos começar? Aqui, ó, Pro, ó. Eu coloquei lá. Eu coloquei eu botei nome macaco prego, aí coloquei nome científico, 2 pontos, aí coloquei sapágios libidinosos, que é o nome. Aí o gênero eu coloquei embaixo, que é mamália, o reino de malha, subfamília Seminae. Ô, Luiz Gustavo, faz o seguinte, eu vou dar uma olhadinha aqui quando vocês estiverem fazendo atividade de sala e te dou uma resposta onde está o erro, tudo bem? Tá. Tá bom? Ô, Arthur, eu estou tentando fazer isso sim. Pode acontecer alguma falha, mas todos os e-mails que eu estou recebendo, eu estou mandando como ok recebido. Tá bom? Tudo bem? Hoje mesmo eu já mandei para vários alunos assim, ok recebido. Certo? Pessoal, vamos lá. Então, na aula passada, nós tínhamos começamos a falar do uso e desuso de Lamarck. Então, eu tinha falado dos caracteres adquiridos para vocês, tinha falado dos caracteres adquiridos, e agora eu tinha colocado até a imagem da girafa para vocês, né? Aqui é só retomando para vocês entenderem as diferenças entre Lamarck e Darwin. Então, Lamarck falava o seguinte, a lei do uso e desuso. Ele dizia, olha lá, como a girafa gosta de comer os brotos das árvores, ela foi o quê? Esticando tanto o pescoço, que o pescoço começou a desenvolver. Então, ele fala assim, o que é utilizado cresce, desenvolve, e o que não é utilizado atrofia e muitas vezes desaparece, certo? A teoria de Lamarck. Então, a teoria de Lamarck, existem 2.
do uso e desuso e dos caracteres adquiridos, onde se dizia o seguinte: se eu usei o meu cabelo loiro a vida toda, meu filho nasce com cabelo loiro. Então, vocês lembram dessa aula? Do uso e desuso e dos caracteres adquiridos. Hoje eu vou focar a aula em Darwin, porque vocês já viram Lamarck. Aí você fala assim, nossa, mas Lamarck viaja, né? Ele não viaja, porque na época, pessoal, ninguém sabia sobre a genética, ninguém sabia sobre a árvore genealógica, sobre os genes, sobre as características dos genes dominantes, que são as características que os nossos pais nos transmitem. Então, dentro deste período, Lamarck foi muito inteligente, tanto que a teoria dele ficou por um bom tempo. Bom, agora eu quero falar um pouquinho com vocês de Darwin. Quero até contar uma historinha de Darwin para vocês. Pessoal, Darwin, ele é hoje o pai da evolução. Continua desde a época lá que Darwin descobriu tudo que nós vamos aprender hoje, certo? Então, assim, pessoal, Darwin, ele estudou, ele era um religioso, os pais eram muito religiosos. Eu li sobre a biografia de Darwin, achei muito interessante esse trechinho que eu vou contar para vocês. Então, Darwin, os pais eram religiosos, eu sempre esqueço a religião dele, gente, mas é como se fosse assim, um pastor, um padre, né? E o pai dele colocou Darwin para estudar teologia, e ele estudou sobre Deus. Darwin estudou sobre Deus e toda a criação divina. Mas Darwin, na verdade, desde criança, diz que ele não acreditava, ele era muito cético na formação do universo, na criação do universo. Pessoal, segurem um pouquinho no chat aí, que eu vou contar a história para vocês e depois eu vejo o que vocês estão postando, tá bom? Pessoal, aí conta-se o seguinte, que na família de Darwin, eles tinham um costume naquela época, já era até tradição familiar, eles casarem com as primas de primeiro grau mesmo, né? E diz que Darwin casou com uma prima de primeiro grau, né? E que alguns filhos deles, por causa de problemas de sangue, consanguinidade, alguns filhos nasceram com alguns problemas. Porque, na verdade, vocês vão aprender isso mais adiante, que o sangue, ele é muito importante, o tipo sanguíneo do casal, né? E que quando você tem um relacionamento com alguém do mesmo grau de parentesco, você pode ter filhos com problemas. E diz que Darwin, ele teve vários filhos, muitos filhos, né? E ele perdeu alguns filhos com este problema genético. Quando ele perdeu os filhos com um problema genético, e diz o seguinte, que ele também perdeu uma filha, eles não falam como, mas falam que foi num acidente. Alguns falam, se você for pesquisar, alguns falam que ela rolou da escada, não tem uma causa mesmo, fala que foi um acidente. E aí diz que depois de tantas situações que Darwin passou, ele desacreditou mesmo de Deus. Ele não acredita, ele morreu declarando, eu não acredito em Deus e nem na criação divina. Ele não acreditou, ele passou a vida toda, mesmo fazendo teologia antes de casar, Darwin nunca acreditou, na verdade, em Deus, certo? Aí, conta-se o seguinte, que um dia, Darwin, antes de casar, gente, um pouquinho antes de casar, diz que Darwin, ele foi convidado por um amigo para ele fazer uma viagem, para estudar as espécies. Ele tinha muita curiosidade em analisar as espécies, em analisar os seres vivos, e ele ficou muito tempo viajando num navio chamado de Beagle, né? Então ele ficou muito tempo viajando. Quando ele viajou, o que ele percebia, pessoal? Presta atenção nisso que faz parte da teoria dele. O que ele percebia? Ele percebia que uma ave, por exemplo, que ele encontrou neste continente, ele encontrou a mesma ave em continentes diferentes. A diferença entre uma ave e outra era, às vezes, o bico dela, ou a característica do voo, ou a característica das suas patas. Então, Darwin falava assim, existe algum motivo desta ave ter algumas características peculiares, mas elas são as mesmas. Se vocês... Pessoal, o áudio, por favor, está atrapalhando aí. Por favor, quem está com o áudio ligado. Então, pessoal, eles percebiam o seguinte, que apesar de tudo, existiam aves em continentes diferentes com características muito semelhantes. Então, Darwin falou assim, o que aconteceu? Como que eu tenho deste lado aqui, tenho em continentes tão opostos, eu tenho deste lado esta ave,
E do outro lado eu tenho a mesma ave com um bico diferente. Então aí ele começou a pesquisar, fazer o projeto de vida dele, que é o evolucionismo. Nós vamos conhecer a teoria principal de Darwin, que é chamada de seleção natural. Mas, terminando a história, diz que Darwin chegou um dia para a esposa um pergaminho. Gente, vocês sabem o que é pergaminho? Pergaminho é que antigamente eles escreviam em folhas soltas, né? Então, eles escreviam e enrolavam aqueles pergaminhos, eles mantinham aqueles documentos todos enroladinhos. Aí diz que ele chegou para a esposa dele, que era totalmente religiosa, e falou assim para a esposa dele. Falou assim para a esposa, olha, este daqui é tudo que eu pesquisei ao longo de todos estes anos. Diz que ele já era assim, um senhor, né? Ele falou, a minha vida toda eu estudei isso, eu estou entregando nas tuas mãos e eu quero que você leia. Aí diz que, oi. Que página que tem sobre o Darwin que eu procurei e não achei? Ô, Helena, segura um minutinho que a Pro já vai mostrar. Eu tô com o livro aberto aqui, só deixa eu terminar a história e eu já falo, tá? Mas não tem a biografia de Darwin. A história que eu estou contando é um acréscimo. Isso não tem, tá bom? Aí, só tem falando o que ele estudou. Aí, pessoal, olha que interessante este final. Ele chegou para a esposa dele e falou assim, olha, essa daqui é a minha pesquisa da vida toda. Eu sei que você acredita em Deus, mas eu gostaria que você analisasse no que eu acredito e no que eu pesquisei e as comprovações científicas que eu consegui. Aí diz que ele entregou todos os pergaminhos na mão da esposa dele e disse que ele esperou ela ler, né? Aí conta-se que um dia ele estava num quarto e ele escutou assim o barulho, sabe barulho de papel queimando? Escutou o barulho e disse que ele deu um desespero nele. Ele falou, minha mulher está queimando minha pesquisa, minha vida. E disse que ele saiu correndo. Quando ele chegou, a mulher dele estava com uma Bíblia na mão, arrancando as páginas da Bíblia e queimando no fogo a Bíblia. Aí disse que ela pegou os pergaminhos, entregou para ele e falou assim, a partir de hoje, isso é a minha Bíblia e você é o meu Deus. Olha que história louca. Diz que foi essa a história de Darwin com a esposa dele. Então, no final da vida dos dois, ela acreditou, passou a acreditar em toda a pesquisa de Darwin, que é totalmente oposta à crença religiosa. Né? Se você acredita, nós vamos ver agora no quê? Se você acredita na seleção natural, automaticamente você não acredita na teoria do criacionismo, certo? É? Você nasceu no dia e o mês que ele morreu? Que legal! Olha, o estudo de Darwin é muito interessante, pessoal. Eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar sobre eles, e assim, ele nunca mudou a opinião dele, né? Ele tinha certeza do que ele acreditava, e é nisso que nós vamos ver agora. Eu quero mostrar para vocês, veja se por acaso mudou aqui a imagem. Entrou na imagem de Darwin Lamarck? Sim? Entrou. Entrou, tá, porque eu estava tendo um probleminha aqui para espelhar. Pessoal, então olha lá, olha que interessante a exposição dos dois tipos de teorias de Lamarck e Darwin. Então nós já sabemos aqui como Lamarck acreditava, olha lá, a girafinha tentando comer e de tanto esticar o pescoço foi se desenvolvendo. Darwin, ele não defendia isso. O que Darwin deu? Tanto que ele derrubou a teoria de Lamarck. O que ele dizia? Ele dizia no processo de seleção natural. Ele dizia que os mais aptos sobreviviam e os menos aptos morriam. Mas, por mais que eles morressem, eles transmitiam as características de sobrevivência aos seus descendentes. Então, o que Darwin quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que essa girafa aqui, que não conseguiu desenvolver o pescoço, ela vai conseguir comer? Não. E se ela não conseguir comer, ela vai morrer. Só que morrendo, ela vai perpetuar a espécie e vai morrer. E os seus descendentes vão nascer com as características do seu genitor, de desenvolver o pescoço. Então, assim, ao longo das gerações, Darwin foi comprovando o quê? Que as girafas foram nascendo com os pescoços maiores. É a mesma teoria, não é? Darwin diz o seguinte, que ele foi transmitindo essas características de sobrevivência aos seus descendentes. Então, os seus descendentes, eles foram nascendo com as características para conseguir sobreviver.
E não foi esticando até ficar com o pescoço uso e desuso. Não, ele foi adquirindo essas características. Tanto que eu coloquei aqui outra. Olha aqui, ó, gente. O que ele acreditava? Vamos entender aqui. O que ele acreditava? Ele acreditava, estão vendo as patinhas aqui desse pato? Ó, quando ele andava na terra, ele vivia num ecossistema onde ele não precisava nadar, ele não possuía membranas nas suas patas, ó, entre os dedos. Ele não possuía, porque ele andava em solo. Ao longo da evolução, quando de alguma forma o ecossistema mudou, o que aconteceu? Ele foi transmitindo essas características aos seus descendentes e eles começaram a nascer com as membranas no meio dos dedos. E ele conseguiu nadar de uma forma mais efetiva. Então, é nisso que Darwin acreditava. Darwin acreditava na seleção natural, que os mais aptos sobrevivem e os menos aptos morrem, gente. Agora, quero fazer um comentário aqui com vocês sobre o Covid, né, gente? Sobre esse vírus maldito aí, né? O que eu queria falar? Ele está dentro do caráter de seleção natural. Se você analisar que os mais aptos sobrevivem, os menos aptos não sobrevivem, você consegue ver um pouco essa característica de Darwin. Por quê, Pro? Porque é o seguinte, quem está assim, mais suscetível a este vírus? Quem tem comorbidade, quem é diabético, quem tem uma vida sedentária, quem é, às vezes, mais obeso, tem problemas respiratórios. Se você analisar dentro do ecossistema, são seres vivos, ó, com alguns defeitos, vamos dizer assim. E estes estão mais propensos a não sobreviver. Agora, gente, olha que interessante. As crianças, elas têm menos chance de adquirir o vírus e manifestar. Ela adquire, mas assintomático, não manifesta sintoma. Por quê? Porque essas crianças que estão em desenvolvimento celular e estão na melhor fase da vida, que é células novas, em divisão celular, se renovando, o vírus não consegue sobreviver nessas crianças. Ele até sobrevive, ele não consegue evoluir ali. Elas são transmissoras, mas evoluir e causar uma doença, o vírus não consegue. Então, a gente pode analisar como uma seleção natural. Os mais aptos sobrevivem, os menos aptos acabam morrendo, certo? Outro exemplo, gente, que eu acho muito interessante. Por exemplo, quando vocês forem estudar doenças sexualmente transmissíveis, e vocês forem estudar AIDS, vocês vão ver que as mulheres grávidas, por exemplo, ela adquiriu AIDS quando ela estava grávida, ou ela engravidou e tinha AIDS, alguma coisa assim. Essas crianças, elas podem ou não nascer com a síndrome. Mas, não tem contato sanguíneo? Lógico que tem. O normal é esta criança nascer com a síndrome. Mas os cientistas pesquisam até hoje como essas crianças, tendo contato placentário com a mãe, corrente sanguínea, elas conseguem, muitas vezes, nascer sem o vírus. Então, isso é uma seleção natural. De alguma forma, o corpo dessa criança respondeu contra este vírus. E tem crianças que nascem com o vírus e, ao longo dos anos, ele desaparece. Tem crianças que até os 6, 7 anos de idade, que nasceu com a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, ela pode, depois de um tempo, negativar isso. Então, gente, por que eu estou citando estes exemplos? Para vocês entenderem que a seleção natural é isso que Darwin acreditava. Ele acreditava que os mais aptos, os mais fortes, isso no ecossistema, sobrevivem. E os menos fortes, você já fala, Isabelle, 1 minutinho. E os menos resistentes, eles morrem, mas não morrem à toa. Eles transmitem as características aos seus descendentes, que vão vir mais resistentes. Oi, Isabelle, pode falar. Não, é que eu tô com saudade. Ah, eu também tô com saudade de vocês. Qual que é a página? Você não falou. Ô, Helena, eu vou espelhar para vocês. Ó, se você ver Darwin, um trechinho assim. A Pro tá acrescentando, como eu sempre faço em aula.
Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês o que nós É a estamos... 132. Ó, Obrigada. espelhou aí? Ó, espelhou o livro? Não. Não. Não, então espera que eu vou sair e entra de novo. Ó, eu vou colocar, que você está curiosa, eu vou colocar para você e depois eu volto. Share. Tá acessibilidade aos processos evolutivos na página 132. Ah, 132? Então vamos lá, ó. Todos vendo ou não? Vendo o livro? Sim. Sim, ó. Aqui nós já vimos que é a classificação de Linneu, certo? Já vimos as regras de nomenclatura 136, então está antes da Darwin, quer ver, ó. Regras de nomenclatura, tudo isso nós já vimos. Características taxonômicas, que é gênero, espécie, né? Nós já vimos o nome em latim. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui eu estou falando do sistema de classificação, ainda não é. Seleção natural, é aqui. Então, essa partezinha aqui é a parte de Darwin, certo? Lembra que eu falei que Lamarck não tem, eu queria explicar para vocês. Então, essa parte de reprodução, e esse trechinho aqui é Darwin, ó, suscetibilidade e seleção natural. É esse trechinho aqui que fala de Darwin, certo? Um trechinho muito pequeno para falar de Darwin, que é o pai da evolução. Por isso que eu quero que vocês conheçam melhor. Tudo isso aqui nós já vimos, é toda a classificação de Linneu, certo? Olha lá, até o reino. Nós estamos em regras, já vimos regras de nomenclatura. E agora, pessoal, reino Monera, Fungi, Protista, nós já encerramos o capítulo, certo? Helena, tirei sua dúvida? Sim, Pro, é porque eu estava procurando o livro e eu não achava a página que falava. Não tem problema. Aí eu já tinha até deixado aberto para mostrar para vocês. Pessoal, então, olha aqui. O que vocês não podem, em hipótese alguma, esquecer destes conceitos. O que é uso e desuso, o que é caracteres adquiridos e o que é seleção natural. Certo? Então, se eu perguntasse assim para o Pedro Henrique, Pedro, o que você entendeu de seleção natural? Pode usar como um exemplo para explicar. Tipo, seleção natural é assim, uma pessoa acha uma ave na Ásia, assim, por exemplo, e acha a mesma ave, mas com algumas características diferentes, mas quase igual, na Europa. Acho que tem mais uma coisa aí também. Tem, por exemplo, por que será que essa ave tinha uma característica na Ásia e outra na Europa? Porque recebeu do descendente que foi... Muito bem, Pedro. Porque há muito tempo atrás o continente era junto, aí um ficou para um lado e outro pro Isso, outro. nós vamos ver isso agora. Você está adiantando a minha aula, hein? É isso mesmo, Bonete. Nós vamos ver isso agora. Oi. Por causa da Pangeia, não é? Por causa da Pangeia. É sobre isso que nós vamos falar agora. Muito bem, pessoal. Ó, Tá estão certo pro que eu falei? certinho, Pedro. A única coisa que você tinha que fecharam, não sei se te cortaram, mas falando assim, por que as características diferentes? Para sobreviver naquele ecossistema. Ou ele se adapta àquele ecossistema, ou ele morre. Ou ele se adapta ou ele morre. Tudo bem, gente? Certinho? Então, agora, eu quero mostrar para vocês um exemplo de seleção artificial. Como assim? Existe uma seleção artificial? Existe sim. Existe uma seleção artificial quando nós falamos... Já deixei até aberto aqui, seleção artificial. Na verdade, eu não deixei não, pessoal. Só um minuto aqui. Quando a gente fala de seleção artificial, nós estamos falando que o ser humano interferiu nessa seleção. O ser humano, de alguma forma, interferiu. Então, deixa eu abrir a parte... Eu acho que eu não salvei a imagem, pessoal. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que é seleção artificial. Deixa eu só achar aqui e já espelho para vocês. Quando a gente fala de seleção artificial, é quando, de alguma forma, o ser humano colabora para a mudança daquele ser vivo, certo? Então, aqui, ó,
queria pegar a seleção de insetos, que é mais fácil vocês entenderem a princípio. Aqui, achei. Deixa eu salvar essa imagem. Área de trabalho. Adaptação inseticida. Isso. Stop share. Vocês estão vendo... Não, não estão vendo a imagem, né? Agora, eu vou abri-la para você. Olha lá. Vocês estão conseguindo ver esta imagem aqui, ó? Vou tentar ampliar um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver essa imagem inseticida, início do tratamento? Sim? Sim? O que aconteceu aqui? Vamos imaginar que a sua casa esteja cheia de mosca. Pode ser pernilongo, mosca e assim por diante. Você foi e passou inseticida nessas moscas, certo? Você viu que você matou a maioria dessas moscas. Só, gente, que de alguma forma, algumas são um pouquinho mais resistentes. E aí, algumas sobreviveram a ponto de poder se reproduzir. Por que eu usei o exemplo mosca? Porque a mosca ela vive 24 horas. Nesse período de vida dela, ela se reproduz bastante. A maioria dos insetos tem ciclo de vida bem pequeno. Então, as moscas... Peraí, eu não entendi direito. Eu vou repetir, só um minutinho. Ó, aqui, vamos dizer que na sua casa esteja cheio de mosca, de pernilongo e assim por diante. Aí você passou o veneno, inseticida, nestes insetos. Estes insetos, a maioria morreram. Porém, alguns mais resistentes conseguiram sobreviver e a ponto de se reproduzir, certo? O que aconteceu? Quando eles se reproduziram, eles transmitiram estas características aos seus descendentes, que em 24 horas já estavam em fase de reprodução. No outro dia, quando você passou de novo veneno, antes de dormir, passou inseticida, já sobreviveram um pouquinho mais de insetos. E aí vai chegar num período, quando você utilizar o inseticida, o que vai acontecer? O que vocês acham? Não vai matar. Não vai matar. Nenhum vai Não vai morrer. matar mais. Eles vão resistir. Tanto que eu tenho um exemplo aqui em casa. Nós usamos muito aquele protector de ligar na tomada, sabe? E de vez em quando, gente, eu mudo de marca. Porque a marca muda a composição química e quebra esse processo de seleção artificial. Porém, na quarentena, eu não tenho saído para fazer compras. Quem compra é meu marido. E eu me desliguei disso e ele tem comprado sempre a mesma marca. Teve um dia que nós estávamos no quarto, eu mostrei para ele, falei, olha como tá potente, né? Esse protector, o pernilongo estava pousando em cima do veneno, em cima do potinho, assim como se diz, ó, isso não faz nada para mim. Tô bebendo água. Nada. Aí meu marido deu risada e falou, Carla, eu não acredito. Eu falei, tá vendo? Eu falei, às vezes eles acham que a gente inventa, né? Biólogo inventa tudo, mas não, gente. O pernilongo pousou em cima do protector, para ele tava uma delícia ali, ó, tranquilo. Por quê? Porque todos os dias eu ligo o protector no quarto e esse protector, o inseto acostumou, transmitiu as características aos seus descendentes e não estava fazendo mais nada. Isso num prazo aí de 1 mês, 40 dias. O que a gente faz? Faz o seguinte, eu compro SBP, depois eu compro outra marca, depois eu compro outra marca e eu vou revezando o veneno. Quando eu acabei de usar aqueles últimos, eu começo de novo, eu quebro o ciclo da seleção artificial. E por que se chama seleção artificial? Chama seleção artificial porque o homem interfere. Não aconteceu na natureza. Eu passei veneno. A partir do momento que o homem interfere no processo de seleção natural, ele não chama mais seleção natural, e sim seleção artificial. Deu para entender a diferença? Se deu para entender, eu quero ouvir de alguém. Deu para entender. Deu? Qual é a diferença Vai, Matheus, você. Qual é a diferença da seleção natural para a seleção artificial? Eu? É. Ó, seleção natural
é quando, tipo, o animal, ele tem que evoluir para sobreviver tipo, no clima lá novo. No ecossistema, isso. Por exemplo, o pato, que você mostrou lá, que ele precisa, antigamente, ele era da terra, e aí ele precisou começar a nadar. A seleção artificial é quando o humano interfere no bicho, como, por exemplo, o cachorro. O cachorro, antigamente, era um bicho selvagem. Agora, hoje em dia, ele é mais doméstico porque o ser humano deixou ele dócil. Muito bem, ó. Meu dog não é dócil. Meu Deus, muito bem. O pessoal, é isso mesmo. As características. Tem hora que ele é meio loucão e tem hora que ele é normal. Nossa, ó. A calopsita é assim também. Às vezes eu fui subir com o meu cachorro pra brincar com ele. Fala, Helena, de novo. Eu fui subir com o meu cachorro pra brincar com ele. E aí, tipo, ele é um bulldog. Então ele é muito bruto quando ele tá correndo e tal. E aí ele pegou, me derrubou e eu ainda ralei meu joelho. E quase bati a cabeça. Eles são, mas não é pra machucar, é que eles são mesmo, né? Eles são muito brincalhão. Só queria né? Como fala? Eles são brutos e eles são desajeitados, né? Oi, Arthur. Quando eles ficam loucos, ninguém controla, porque ele começa a ir pra lá, pra cá, pulando no sofá, e minha mãe fica brava. É isso mesmo. Vai uma calopsita. A sua calopsita é brava, Pedro? É a minha, não, a minha é mansinha. Fala, Paulo. Só porque falou de cachorro, alguém tá aqui. Calma, vou ligar a câmera. Calma aí, vou pegar ela. Pessoal, então, enquanto o Paulo pega, deixa eu só falar. Então, vocês entenderam a diferença entre seleção natural e artificial. O seu cachorrinho não, né? Grandão. Dá pra ver? Lindo, Paulo. Dá sim. Que lindo. Você daqui é bravo, não parece mais nada. É? Bravo? Ciumento da O dele é família. dócil. Não, e quando a gente tá Só que tá mordendo minha mãe, aqui na minha frente. É? Ô, Paulo, aproveitando aqui, eu queria falar uma coisinha com você. Você não mandou o sistema de ranquear para Pro, né? Olha aí. Ainda tô fazendo. Eu preciso urgente, Paulo, urgente. Se você puder me enviar hoje, eu preciso urgente. Tá bom? Para você não ficar sem nota, porque como você entrou no período, eu não tenho nenhuma nota sua, tá bom? Esse ranquear é qual? É aquele de fonerófitos, essas coisas? Olha o tamanho disso. Ai, que lindo, Helena. Lindo, lindo. E mansinho, né? Oi, Luiz. Eu tenho um cachorro aqui em casa, nosso cachorro. Ele é um Shih Tzu, aquela raça que é mó dócil. Só que ele é bravo. Tipo, não dá nem pra brincar com ele. Tipo, ele só morde. Não dá pra brincar com ele. Estranho, né? Acontece isso às vezes. A gente não sabe por quê. Uns falam que é a criação, outros falam porque mantém um pouco preso, mas não sabe mas tipo, ninguém é agressivo aqui em casa. Tipo, a gente cuida dele mó bem. Sempre cuidou dele bem. Do nada ele ficou bravo. Eita, ele é temperamental. A da Júlia. Nossa, gente, os cachorros que vocês têm dentro de casa. Aqui, minha gatinha. Ai, ela linda, sua gatinha. É selvagem, mas gosta de um carinho. O cachorro que é mais amado. Professor, o meu é um exemplo. Eu vou deitar na minha cama, ele só se estica todo e não tem espaço para mim. Eles são folgados. Pro. Olha lá da Júlia. Linda, Júlia. Ai, que bonitinho. Professora. Oi. Eu tenho um husky siberiano e um Lulu da Pomerânia. Nossa. Aí a minha Lulu, ela é mais brava que o husky. E o husky, ele fica... deixa eu te fazer uma pergunta. O seu husky, ele fica procurando sombra? Sim. Eles não aguentam calor, né? O husky, como ele tem aquela pelagem densa, e você pegar assim, o tecido adiposo dele é bem grosso, ele fica procurando um lugar para se adaptar. Pode reparar isso. Eles sentem muito calor. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Eu também tenho uma husky. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, pessoal. Isso, a Carol perguntou. As características nesse caso é que ele vai criar uma força contra o produto. Isso mesmo, até nenhum morrer. Isso é característica, é uma seleção artificial. Muito bem. O seu hamster só faz bagunça? Hamster é agitado mesmo. Eu tenho um Golden. Nosso Golden é lindo, né, gente? Mas é muito
Deixa eu falar uma coisa, Luiz Gustavo. O cachorro, quando ele começa a comer cocô, comer as fezes, tem um motivo. Ou ele está passando fome, que eu sei que tem veterinários que passam uma dieta para o animal, ou ele está com verme. Não, o cachorro... é que minha avó... Só terminar. Duas coisas que não pode acontecer com o cachorro. O cachorro, ele não pratica a coprofagia, que é comer as suas fezes. Quando que ele pode começar a comer as fezes? Tem gente que, para castigar, às vezes ensinar o cachorro, quando ele defeca em algum lugar que não deveria, a pessoa pega o focinho do cachorro e esfrega nas fezes. Isso provoca no cachorro, isso provoca uma autodefesa que cada vez que ele vê as fezes, ele come. Então, tem que tomar muito cuidado. Não é normal o cachorro comer as suas fezes. Ele pode estar com verme. Mas que eu não entendo que, tipo, o Lulu que ficava aqui em casa, ele teve que ir pra casa da minha avó, porque os Lulu da Pomerânia, eles têm um negócio que eles são carentes, eles precisam de muito carinho, eles ficavam muito fora de casa. Tudo psicológico. E aí, desde quando ele foi pra casa da minha avó, ele começou a comer. Só que aí, a minha tia, que tem 2, eles também comem. E eles não passam fome nem nada. Então, aí mas todos é que eu conheço também comem. Parece que é próprio da raça. É isso que eu ia falar. Tem que tomar muito cuidado. Primeiro, eles são emocionalmente, assim, eles se abalam muito. Eles podem ter sentido saudade da casa, da família. E, além de tudo, eu vi até que tem gente que colocou aqui no chat, o meu cachorro não gostou da ração, começou a comer. Isso mesmo. Quando eles estão, de alguma forma, não se alimentando, ou eles não gostou da comida, eles comem as fezes. Então, é um problema comportamental. Agora, teve uma que colocou assim, a minha coelha, foi o Lucas, às vezes come o cocô. Gente, aí já é totalmente ao contrário. O hamster e coelho, ele precisa comer as suas fezes, porque eles perdem muitos nutrientes nas fezes. Então, eles praticam a coprofagia. Eles repõem estes sais minerais comendo as fezes. É muito nojento. Mas coelho e aquele ratinho, essa família de roedores, eles precisam praticar a coprofagia. O cachorro, tipo, a raça dele normalmente eles são mais brutos, eles têm mais problema na coluna e são mais gorduchos de tal. Tipo, da minha vizinha ele é bem gordo e ele tem muito problema de coluna. O meu não, o meu ele tem características diferentes, ele é mais alto, ele é magro, ele consegue ficar de pé nas duas patas. Mas o da sua vizinha não é aquele bulldog que foi alterado geneticamente? Eu não sei, ele é bulldog francês também, e o meu também. Então, e aí, sabe por quê, gente? Ele é bem eu já vejo o chat e já respondo. Na rua a gente vê de vez em quando uns bem grandões e brutos, bem gorduchos e brutos, e o meu não, ele é mais magrelo e tudo mais. Ele tem alimentação, Helena. Gente, eu vou até aproveitar, antes de olhar o chat aí, que eu vi que tem pergunta, vou até aproveitar para fazer um comentário com vocês. Eu falo infelizmente, alguns cachorros fizeram cruzamentos, inseminação artificial, de várias raças para nascer diferente. Então, por exemplo, vocês já viram que até mesmo o bulldog tem aquele pequenininho com cara do bulldog, tem cachorros, o piquinês, que era aquele assim, ó, com prognatismo, fizeram cruzamento. O que acontece? Esses animais nascem com alguns problemas. Por exemplo, o bulldog, ele tem resistência. O pequenininho, ele já vem com problema na coluna, porque ele não aguenta a estrutura óssea que ele adquiriu do outro bulldog. Então, vários problemas. O Lhasa Apso, que é um cruzamento entre o pequinês e outro, que eu não vou lembrar a raça, ele já vem com problema cardíaco. Por quê? Por causa do cruzamento de raças muito diferentes entre si. E eles vieram com alguns problemas. Então, por exemplo, você tem o Lhasa Apso, logo ele tem uma parada cardíaca. Por quê? Por causa disso. Olha o do Pedro, que bonitinho. E o estranho é que onde a gente comprou, pelo que eu saiba, ele por exemplo, para ele faz o cruzamento com bulldog francês. Isso. É isso que está errado. Os cruzamentos que acabam fazendo... Eu tinha que perguntar para meu pai. Eu estou falando pelo que eu acho, mas eu não tenho certeza. Não pode. Aí, assim, não tem jeito. Hoje já acontece esses cruzamentos. Mas esses cruzamentos acabam prejudicando a saúde do cachorro. Aí o cachorro vem com problemas, entendeu? Lembra, sabe o Doberman, aquele que tem a cabecinha bem pequenininho e ele é grandão?
O Doberman, ele tem muita chance de morrer com dor de cabeça. E ele fica com... Quando ele tem a dor de cabeça, porque o cérebro dele cresce e a cabeça não. E ele adquire a raiva de uma hora para outra e morre com tanta dor de cabeça. Cruzamentos de raças diferentes. Então, isso pode prejudicar o animal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O meu cachorro, a minha coelha, eu já vi. Ah, Júlia, você vai ter que doar. Procura uma instituição que possa colaborar com essa doação do cachorro para que seja uma doação responsável, né? A Letícia está falando, só um minutinho, que eu estou dando uma olhadinha no chat. A Letícia está falando que ela tem uma husky, ela é preguiçosa. É isso mesmo, não é que ela é preguiçosa. No calor, o metabolismo dela fica muito lento. Ela não é cachorra de ficar nessa temperatura muito quente. Olha lá, todos os roedores fazem isso, o porquinho da Índia faz também. Faz sim, tá? Pode ser que ele não comia as fezes porque vocês tiravam. Se você não tirar, ele come as fezes. Deixa eu só acabar de responder. Para o meu dog, a chave trocada porque não parece um Yorkshire. O seu é lindo, Pedro. Lindo o seu cachorrinho. Oi, fala. Quem falou? Fala, Pedro. Fala, Pedro. A minhoca também pratica isso, que é com as fezes? Ai, não entendi o que você falou. A minhoca também pratica o negócio de comer fezes? Não. A minhoca, ela come restos de vegetais restos de vegetais em decomposição. Ela é decompositora. Sara, não tem problema, não. Ô, Pro. Oi. Você sabe aquele canil que foi fechado, acho que foi em Santo André ou aqui em São Bernardo, que vendia pug? Eu sei. Uhum. Então, o nosso veio de lá, daquele lugar. E ele é agressivo, Matheus? Porque eles sofriam maus tratos, né? Não, ele não é nada agressivo, bro. Pior que não, ele é o cachorro mais tranquilo que eu já vi, assim. Aí, ele se exercitava muito, era um cachorro bem forte, assim. Uhum. E aí, quando que ele ficou com uns 4 anos, assim, ele parou de se exercitar, ele começou a ficar mais gordinho. Então, aí agora que ele está com uns 8, 6 anos, não, uns 7, ele tá muito magro mesmo, dá pra ver a costela dele assim, dá pra ver todos os ossos dele assim. Ô, Letícia, lindo seu cachorro, lindo, lindo, eu vi, viu? Lindo, um husky, né? Muito lindo. Ó, o Lucas está perguntando o seguinte, a cachorra da minha avó é um shih tzu, não sei se é assim que escreve, mas ela tem medo da minha coelha. Ah, é porque elas são domésticas, eles têm medo mesmo. Agora eu vi uma colocação aqui. O meu também ficou com medo. O meu também ficou a Carol com medo quando veio outro cachorro. Lá, eu pesquisei que o Doberman é o cruzamento, isso mesmo, entre Rottweiler, que tem a cabeçona, e o pastor alemão. O que acontece? Ele foi criado, uma mistura, e ele não deu muito certo, gente. O cérebro dele cresce demais, a cabecinha dele veio uma cabecinha pequena, e ele morre de dor de cabeça. Por isso que ele é tão agressivo. Por isso que essas misturas não valem a pena. Porque quando elas acontecem, elas podem gerar um desconforto para este animal. Entendeu? Então, não é interessante esse cruzamento. Eu acho que mesmo a gente fugindo para cachorro, o assunto, nós falamos de seleção natural. Então, assim, eu vou passar para vocês a lição de casa e na próxima aula nós vamos falar de camuflagem, mimetismo, outros nomes que Darwin utilizava, certo? Sara, dá dó. Fala, Helena. A minha prima me disse uma vez, a gente não sabe se é verdade, mas que para fazer eu esqueci o nome, mas é outro que é parecido com o Bulldog, só que ele é menorzinho e tem a cara mais amassada. Para fazer, dizem que eles pegam e amassam assim para ele parecer e mexem nos ossos dele para ele parecer com a cara mais amassada. Está proibido fazer alterações ósseas nos cães, mas acontecia sim. E naquele no Pitbull, eles não cortavam a orelha? Então, o que acontece? São características para deixar o animal com uma cara de feroz, mais bravo. Hoje, a proteção do animal está, assim, tentando fazer com que isso não ocorra mais. Mas isso acontecia bastante. Pessoal... Eu não lembro que cachorro era, mas faziam isso para amassar a cara dele. Cartilagem.
Cartilagem. A Sofia, só para encerrar aqui, anotem a tarefa. Sofia, eu tinha um cachorrinho, mas infelizmente eu tive que dar, mas eu dei para a professora, para Kelly, ela cuida muito bem do meu cachorrinho, porque a minha filha tem alergia aos pelos do cachorro. E ela ficava com o olho desse tamanho. A minha mãe tem alergia a pelo de bulldog, e o meu cachorro é bulldog. Então, aí, como ela é pequenininha, eu dei. Foi muito difícil, mas eu dei. Pessoal, anotem a tarefa. Vocês vão fazer a página, peraí, 138 e 139, só até o exercício 8. 138 e 139, só até o exercício 8. Quando é tarefa de casa, sim, Nicolas, que eu dito, não está no site. A atividade de taxonomia está no site, tá bom? Então, oi. Pode falar. É normal um cachorro ficar com a língua para fora o tempo todo? É normal, porque ele é assim, né? Ele respira, ele faz as trocas gasosas pela língua e pelas almofadas das patas. Então, ele está com sede. Se ele ficar muito tempo com a língua para fora, pode ter sede. Pro, é normal o cachorro ficar mordendo a pata? Não é normal. Às vezes ele tá fazendo carinho, assim, aquela mordidinha, mas não é normal morder a pata. O meu cachorro começou a morder a pata. A gente acha que é porque ele tá ansioso, algo assim. Isso que eu ia falar isso agora. O cachorro tá estressado, trancado, sei lá. Certo? Pessoal, oi. A minha Sara, não sai ainda não. Deixa só um minutinho. Quem tem dúvida, só falar uma coisa, ó. Anotem a tarefa 138 e 139 até o exercício 8. Tudo bem? Nossa, a Letícia tá falando que a cachorra dela tem um olho verde e outro azul. Que coisa linda. Sara, a partir de agora você pode sair. Eu só vou interromper aqui a gravação, aí vocês falam, tá bom, pessoal? Vou falar beijinhos. Até a próxima aula.